Fala galera, trazendo aqui uma questão a pedido de um dos nossos alunos aí. Se liga lá, dá uma olhada. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês, tá? Para aqueles que estão aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindos, sou o professor Rodrigo Queiroz. Lembrando galera que aqui a gente está trazendo essa questão a pedido de um aluno presencial meu que fez a seguinte pergunta. A gente estava vendo ali, dentro de geometria analítica, a parte de distância entre pontos, dentre outros assuntos, e na parte de álgebra a gente estava revisando ali sobre equação do segundo grau, delta, Bhaskara, dentre outras formas de resolver. E aí perguntou, professor, tem como misturar os dois assuntos em uma questão, em um assunto só? E aí aqui a gente está trazendo uma questão para mostrar sobre isso. Se liga aí. Falava o seguinte, galera. Inclusive, uma questão de vestibular, né? Essa aqui era uma questãozinha lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falava o seguinte: a distância entre os pontos, e ele deu o par ordenado, as coordenadas menos 2 e y, e b, 6 e 7 é 10. Então ele já deu a distância entre os pontos. Ele quer saber qual é o valor de y, e eu tinha esses itens aqui, tá? Para recordar, né, galera, no par ordenado, sempre o meu primeiro valor é x e o segundo valor é de y. Isso no nosso plano cartesiano, x e y, tá? Por exemplo ali, então eu marcaria 6 no x, 7 no y, aonde eles se encontrassem é o nosso ponto B, tá? Só que esse ponto A, eu não tenho todas as coordenadas dele. Porém, ele me deu ali uma informação que vai matar a questão, porque ele falou a distância entre esses dois pontos. Então, a distância entre os dois pontos vale 10. E a gente estava vendo aí sobre a questão da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Se não viu sobre isso, galera, card acima aí no izinho, a gente tem uma aula falando sobre isso, né? Distância de pontos, sobre o cálculo do baricentro, ponto médio e outros assuntos, né? Só dá uma pesquisada no canal que a gente tem conteúdos diversos. E a gente viu que a distância entre dois pontos, por exemplo, a distância entre o ponto A e o ponto B, isso é dado pela raiz quadrada de pegar as coordenadas de A e B, as coordenadas de x, e fazer a subtração, né? Então, xb menos xa ao quadrado, mais, mesma coisa para y, yb menos ya ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Essa é a nossa fórmula, beleza? Só recordando aí. Lembrando que na aula a gente explica de onde veio essa fórmula, né? Ok, só que ele contou quanto é essa distância. Ele falou que a distância vale 10. E aí eu vou substituir as coordenadas que eu tenho. X de B, eu vou pegar ali o x de B valendo 6, menos o x de A. Só que o x de A já tem o sinal de menos dele. Então, menos com aquele menos, eu vou ficar com mais 2 ao quadrado, ok? Para y, y de B é 7, menos o y de A. Só que o y de A a gente não tem o valor, é justamente o que ele está pedindo. Então, eu vou deixar aqui esse y ao quadrado. Beleza, vamos desenvolver aquilo ali. O que eu tenho? 10 vai ser igual. Aqui no primeiro eu posso fazer essa soma, né? 6 mais 2, 8. 8 ao quadrado, 64. Desenvolvendo esse quadrado aqui, galera. Quando eu tenho dois valores somando ou subtraindo, é um dos produtos notáveis que a gente já estudou, que também tem vídeo aqui no canal sobre isso. Ou eu posso fazer x menos y vezes x menos y. Tá? Faz o chuveirinho aqui entre eles. A gente chega no resultado. Ou, para facilitar, uso o produto notável, que eu vou fazer aqui com vocês para recordar. Pego o primeiro valor e elevo ao quadrado, então 7 ao quadrado, 49. Repete o sinal que está ali no meio. Se é menos, coloco menos. 2 vezes o primeiro número, que é 7, vezes o segundo, que é y. Só que 2 vezes 7 não é 14? 14 vezes y, 14y, já vou deixar nosso resultado ali, tá? Aqui eu estou usando como um rascunho. Mais o segundo termo ao quadrado, então y ao quadrado. Tudo isso ainda está dentro de uma raiz. Beleza. O que nós temos aqui? 10 vai ser igual 64 mais 49. Professor, não sei de cabeça. Vai lá no rascunho, galera, e faz 64
mais 49. Vamos somar ali. 4 mais 9 é 13. 6 mais 1, 6 mais 4, 10. Mais 1, 11. Então, 113. Menos 14y mais y ao quadrado. Tudo isso está dentro de uma raiz quadrada. Essa raiz quadrada está impedindo a gente continuar a nossa conta aqui. O que a gente pode fazer? Para eliminar uma raiz quadrada, eu elevo ao quadrado. Porque quando eu tenho uma raiz quadrada de qualquer valor elevada ao quadrado, a gente cancela a raiz com o quadrado e aquele número sai de lá como resultado. A gente vai fazer exatamente essa mesma ideia para eliminar essa raiz. Tá? Então, elevando todo esse lado ao quadrado, eu tiro tudo que está lá dentro da raiz. Então, vai sobrar 113 menos 14y mais y ao quadrado. Só que isso aqui é uma igualdade, uma equação. Tudo que eu faço em um termo, eu tenho que fazer no outro. Então, se eu elevei um lado ao quadrado, eu tenho que também elevar o outro lado ao quadrado para não alterar a minha conta. 10 ao quadrado é 100. Beleza. Vamos organizar a cara dessa conta aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Esse 100 que está positivo, eu vou passar negativo para o outro lado. Vou pegar aqui um outro quadro para a gente fazer isso. Olha lá. Então, a gente vai ter o seguinte. Y ao quadrado menos 14y mais 113. Olha lá, eu copiei o segundo lado da nossa igualdade, tá? Agora o 100 que estava positivo, eu vou mudar ele de lado, ele vai ficar negativo. Então, menos 100, isso é igual a zero. Então, eu tenho y ao quadrado menos 14y mais 113 menos 100, a gente fica com 13. Isso igual a zero. Ok. O que eu tenho ali, galera? Uma equação do segundo grau. Então, a gente usou até agora a ideia de distância de dois pontos, que é da geometria analítica, e a gente caiu nesse exercício em uma equação do segundo grau, que geralmente é estudada ali dentro da parte da álgebra, né? Vamos resolver aquilo ali. Lembrando que, para resolver, a gente pode fazer ali aquela notação de quem é o A, B e C, né, da forma genérica. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada escrito, ele é 1. O B é o valor que acompanha a minha variável sem expoente, com expoente 1, que é o menos 14. E o C é aquele que não é acompanhado de variável, então é o 13. Para recordar ali nossas fórmulas, o delta é b² menos 4ac. Então, vamos sair aqui para o lado. Quem vai ser o nosso delta? Lembrando que o b é menos 14, então menos 14 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13. Então, vamos lá. Delta é igual a menos 14 ao quadrado. Então, a gente vai fazer ali 14 vezes 14. E lembrando que quando eu elevo ao quadrado, minha resposta é sempre positiva. Aqui a gente vai ter 196. Menos 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 13, a gente tem 52. Tá? Fazendo essa subtração, a gente vai ter nosso delta ali. 196 menos 52, montando a continha ali, a gente pode fazer no rascunho, mas já vou colocar aqui para a gente o resultado, é 144. Lembrando, quando o meu delta, meu discriminante, dá um número positivo maior do que zero, eu sei que minhas raízes vão ser diferentes. X' e x2' vão dar respostas diferentes. Tá? Vamos continuar ali então. A outra fórmula, né? Como ele está usando a letra y, galera, aqui eu não vou colocar x, tá? Vou usar a letra que ele colocou. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Beleza. Vamos arrumar nosso delta ali. Então, vamos substituir. Y vai ser menos da fórmula com o menos do nosso b, que é menos 14. Então, menos com menos vai ficar mais 14. Mais ou menos a raiz quadrada de 144 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, o nosso y' vai ser 14 mais raiz de 144 é 12. 2 vezes 1 é 2. 14 mais 12 é 26, dividido por 2 é 13. Então, eu tenho um dos valores. Beleza. Tá?
dar aquela pausa, vou deixar aí para vocês verem o outro lado. E o meu y duas linhas, agora é fazer a subtração. Vai ser ali, né? A gente fazer a subtração, a parte negativa da nossa fórmula. Então é 14 menos 12 sobre 2. 14 menos 12 é 2, 2 dividido por 2, 1. Então eu tenho meus dois valores para y, 1 e 13. Vamos olhar lá nosso gabarito? A gente tem esse cara para marcar. Olha lá, 1 ou 13, né? Ele pode assumir esses valores, ou 1 ou 13. Então a gente tem ali como gabarito o item C. Beleza? Na mesma questão, a gente mexeu com as duas coisas, galera. Tanto com a parte aqui de geometria, como com a parte de álgebra, beleza? Vai pausando o vídeo aí. Algumas vezes eu fico na frente, né? Mas aqui a gente tem a continha de delta. Aqui do lado, aqui a gente tem o resto do cálculo, tá? Só para a gente fazer a visualização disso, olha aqui quais eram os valores. Por que eu tenho dois pontos? Pelo seguinte, a coordenada de x é a mesma, é menos 2. Agora o meu y é que está mudando. Então eu posso ter esse ponto. O meu ponto A ele pode ser menos 2 e 1. Ou o meu ponto A ele pode ser menos 2 e 13. Qualquer um desses dois pontos, fazendo a distância até o ponto B, a distância é 10, como ele falou, tá? Mas vamos dar uma olhada nisso no plano cartesiano só para ajudar na visualização. Se liga aí. Então olha aqui, a gente está no plano cartesiano, né? Deixa eu tirar aqui, diminuir ele. Olha lá, nosso plano cartesiano, beleza? E aí eu fiz aqui a marcação do nosso ponto B. Não coloquei as coordenadas dele, mas a gente vê aqui, ó, o B, o x valendo 6, o y vale 7, tá? A gente tem ele ali no cantinho. Ok. Marquei um dos meus pontos, o ponto A, eu coloquei menos 2 e 1. Tá até aqui o valor dele, olha lá. Menos 2 e 1. Colocando a distância entre eles, aqui a gente tem a distância entre o ponto A e o ponto B. Deixa eu tirar aqui o zoom. Olha lá no cantinho. Meu ponto A e meu ponto B, eu coloquei aqui a distância entre A e B, olha lá, está sendo 10. Tá? O próprio programa já colocou para a gente a distância. E a outra possibilidade do meu ponto A, que aqui eu chamei de A'. Olha lá, eu coloquei menos 2 e 13. Fiz a distância entre o ponto A', né, que é a outra opção para o ponto A. A distância entre eles, olha aqui, também está sendo 10. Tá? Então são as duas situações. Tirar o zoom aqui para a gente visualizar, que o que acontece? Em relação ao valor de x, nota que todo mundo é menos 2. Né? O que está variando é o valor de y, que a gente achou os dois possíveis resultados. Ou o y era 1, ou o y era 13. Mas nessas duas situações, a distância até o ponto B, que eu deixei ali de coloração diferente, o ponto azul, deixa eu ver se dá para melhorar aqui um pouquinho no zoom, enquadrando todo mundo, aí. A distância fica sendo 10. A distância de A até B é 10, e ali na parte de cima eu coloquei que a distância de A' até B é 10. Beleza, galera? Então aqui foi só um exercício aí para a gente ver a aplicação de várias partes da matemática. Todas elas estão em conjunto e, inclusive, isso é cobrado nos vestibulares, né? Isso daí não é cobrado só na época de colégio, beleza? Vejo vocês aí mais uma aula, mais uma correção de exercício, dicas, correção de concursos, Enem. A gente se vê por aí. Até a próxima, galera.